todas as orientações dadas, nós vamos dar início à nossa conversa, ao nosso bate-papo sobre resiliência empresarial, cumprindo regulamentos e gerenciando riscos em face das mudanças climáticas. Para iniciar a nossa conversa, eu quero convidar aqui a nossa querida professora Janaína Canindé, ela que possui graduação em Ciências Contábeis pela Faculdade de Estudos Avançados do Pará, FEAPA, tem pós-graduação em Auditoria Fiscal e Tributária pelo IESAM, é mestranda em Administração pela Universidade Colômbia do Paraguai, atuou em instituições de ensino superiores, em cursos técnicos profissionalizantes, ela é também professora universitária, palestrante, tem experiência profissional em organizações públicas e privadas, desenvolvendo atividade gerencial, consultoria contábil e tributária. Ela também é contadora de empresas de diversos ramos, com ênfase em empresas tributadas pelo lucro real. Ainda, a professora Janaína foi conselheira, no caso ainda, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade, CRC Pará, de 2022 a 2025. Professora Janaína, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. A senhora tem a honra da palavra neste momento. Fique à vontade. Olá a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a participação, o convite ao professor Michel, à professora Ticiane, ao grupo de pesquisa GEMAN da UFRA, e para estar aqui discutindo ao meu colega aqui de participação, que é o Fábio, que vai estar aqui junto, discutindo sobre essa temática tão importante e tão atual. Então, para iniciar aqui a nossa fala, vou falar um pouquinho sobre a questão da resiliência empresarial e o porquê essa discussão, A resiliência empresarial cumprindo regulamentos e gerenciando o risco em face às mudanças climáticas. Então, as mudanças climáticas é um tema que está sendo muito discutido, principalmente aqui na nossa região, O Pará, que vai sediar aí a COP30 no próximo ano. Então, são temáticas assim muito importantes que estão sendo discutidas e está vindo com uma frequência muito grande aqui para a nossa região. E aí, não só na nossa região, e como no mundo inteiro, Vai ser reunidos aqui diversas autoridades aí para discutir sobre essa temática em relação ao clima aí na COP30. Então, precisamos cada vez mais debater e discutir sobre a questão desse tema, principalmente nos impactos em relação às empresas, Então, falando um pouquinho da resiliência, a gente precisa discutir isso, porque a resiliência, ela vai ser a capacidade que essas empresas vão ter de se adaptar e prosperar a meio de mudanças e adversidades que podem acontecer. E a gente sabe que quando se fala de clima e no período que nós estamos agora acontecendo diversos eventos climáticos, aí essas empresas precisam estar e ser resiliente para conseguir se adaptar a esse meio, e voltar aí ter a sua continuidade nas suas atividades. Então, a gente vai falar sobre isso, o porquê dessa importância da discussão desse tema, Esses eventos climáticos externos que vêm acontecendo, está acontecendo cada vez mais com mais frequência, A gente vê aí diversos casos acontecendo aqui no nosso país, recentemente aí o caso do Rio Grande do Sul, com as inundações. A gente já vê diversos casos aí de secas, inundações, furacões, e tudo isso vai ter uma consequência, não só na sociedade em si, mas na questão empresarial. E aí a gente tem que voltar e pensar nisso, qual que é esses impactos, O que isso pode impactar? Então, dependendo da atividade da empresa, na gestão da empresa, a gente tem que pensar ali na cadeia de suprimento, porque quando a gente tem eventos climáticos que acontecem, isso vai impactar na cadeia de suprimento, na questão dos custos dessa matéria-prima, na disponibilização desses recursos, na questão de logística. Então, também é um caso que a gente viu muito aí no Rio Grande do Sul, estradas que foram totalmente fechadas
sem movimentação nenhuma. Então, o deslocamento de empresas que tinham ali para poder dar vazão ali da sua mercadoria, da sua atividade, dos seus recursos, ou até mesmo pessoas que prestam serviço nessa locomoção. Então, aeroportos fechados, estradas fechadas, então, tudo são impactos que a gente tem aí em relação a essas mudanças climáticas. Outro ponto importante das empresas estarem atentas e atualizadas nas discussões que vem tendo em relação à regulamentação, o que o governo vem trazer em relação a essas mudanças, né, essas regulamentações, para que as empresas acompanhem e que isso, qualquer tipo de mudança que venha a ter na questão de regulamentação ou legislação, não tenha um impacto ali na questão da funcionalidade e continuidade dessas empresas. Então, a importância das empresas estarem ali acompanhando essas mudanças. E independente também, assim, de questões de regulamento, né, eu acho que cada um de nós, enquanto pessoa física, mas também enquanto pessoa jurídica, temos que estar atento a essas questões de mudanças climáticas, qual é o nosso papel dentro desse processo, né? O que a gente pode fazer para melhorar e diminuir os impactos que aí vem acontecendo. Então, falando um pouquinho da importância, né, da resiliência empresarial, um dos pontos é a continuidade dos negócios. Se eu tenho uma empresa que ela está adequada, que ela possui um processo de gestão de risco, que ela consegue fazer esse processo de gestão de risco e como que ela vai se adaptar a essas determinadas ocorrências que podem acontecer em relação ao clima, essa resiliência e esse processo de se antecipar, né, ao que pode acontecer ali e como é que ela vai se reerguer dentro desse processo. Então, isso é importante para a questão da continuidade dos negócios. Outro ponto é a competitividade, né? A gente vê que hoje as empresas que estão preocupadas com essas questões climáticas, com a questão do meio ambiente, com a questão do desenvolvimento sustentável, essas empresas elas acabam se tornando cada vez mais competitivas, né, no mercado. Ela acaba tendo uma melhor aceitação, né? E as pessoas entendem aquela empresa, aquele negócio, como uma empresa e um negócio confiável. Então, fazendo com que o nome daquela empresa ou daquela marca, ela tenha um crescimento aí. Então, é importante que essas empresas se adaptem e comecem a se organizar em relação ao meio dessas mudanças que vêm acontecendo e todas essas temáticas que vêm sendo discutidas, né? Outro ponto é a sustentabilidade a longo prazo. Então, se você consegue ali se adaptar e verificar todos esses processos de mudança que vem acontecendo e cada empresa fazendo o seu papel dentro desse processo de gestão de risco a essas mudanças climáticas, as empresas conseguem ter uma sustentabilidade maior ali a longo prazo. E o cumprimento de regulamentos, né? Se eu estou adequando a minha empresa e me antecipando dentro desse processo de resiliência, de todas as questões de discussão de risco causadas aí pela questão do clima que vem acontecendo, essas empresas, elas conseguem se adaptar melhor a cumprimentos de regulamentos que vem acontecendo. Então, a resiliência empresarial ela é fundamental para que as empresas possam enfrentar e superar qualquer adversidade que venha acontecer e que essas empresas possam manter ali essa continuidade. Fábio? Beleza, a Janaína está falando aqui, aí eu estou anotando as coisas que me vêm na cabeça, eu sou muito assim. Então, gente, é um prazer estar aqui, né? Prazer, Michel, prazer, Janaína. Também quero fazer um agradecimento especial à produção, nosso colega aqui do Geman, que está aqui, ninguém está vendo ele, este rapaz nobre, mas é esse rapaz que ajustou a sala, ajustou a internet, ajustou tudo para nós aqui. Ele é um herói invisível
né? Você não está vendo, é bonito, inclusive, até cara de galã de novela das 19, né? Então, obrigado a ele, obrigado a todos, obrigado. E vamos por partes. É interessante, tem uma ideia muito bacana que é trazida, me fugiu o nome dele, lembrei, Laszlo Bock, um dos presidentes mundiais da Google, ele disse uma fala muito interessante nesse livro aqui chamado Um Novo Jeito de Trabalhar, né? Nesse livro, que eu indico a você que está assistindo a gente, ele menciona como é o processo de trabalho da Google, contratação, demissão, enfim. Mas a frase que o Laszlo Bock colocou, que é interessante, ele diz assim: devemos avançar com os olhos fitos, né, com os olhos direcionados para... Deixa eu ler a frase dele, fica mais bonitinho aqui, eu até anotei. Ele diz assim: devemos avançar com o olho na bússola e não no velocímetro. Repito, devemos avançar com o olho na bússola e não no velocímetro. Fábio, de onde vem isso? O que você está querendo dizer? O que a gente está falando aqui de resiliência corporativa. E se a gente está falando de resiliência é a capacidade de levar impactos e ficar de pé, né? É como numa luta de MMA, que talvez seja muito mais conhecido, ou qualquer outro combate, quando é que um lutador vai a nocaute ou a KO, né? Quando ele leva um golpe que ele não consegue suportar, que ele não consegue assimilar, né? Então, quando o lutador recebe um golpe que ele não consegue suportar, assimilar, ele vai a nocaute, ele vai dar KO, né? KO. E onde é que entra isso? As empresas, a gente está falando de estratégias de resiliência, e a gente está falando de alterações climáticas, e tudo isso envolve muitos cenários que a gente tem enxergado atualmente aqui no Brasil. A empresa, ela receberá, querendo ou não, muitos impactos do seu ambiente. Tem uma coisa, Jana e Michel, produção, colegas da bancada, que é interessante falar. Tem coisas, Michel e colegas, que às vezes as pessoas elas ouvem na faculdade e elas acham que não tem nada a ver. Sabe aquela coisa que o professor está só querendo encher linguiça e falando essas bobagens, isso não vai me servir de nada, né? É interessante, tem uma coisa que você aprende, se você estuda administração ou gestão, uma coisa que é chamada de análise SWOT, SWOT, né, que do inglês vem de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Né? É interessante porque quando a gente fala de forças e fraquezas, a gente está falando de ambiente interno, oportunidades e ameaças, ambiente externo. Tá, Fábio, esse blá 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 é para quê? É simples, jovem mancebo. No Rio Grande do Sul, nós tivemos um evento muito forte de análise SWOT. As oportunidades e ameaças levaram muitas empresas a quebrar ou a ter problemas graves financeiros. Então, existem muitas coisas, nobres colegas da bancada, que muitas vezes fogem do nosso controle. Né? Eu não acredito, sinceramente, que alguma empresa tenha feito alguma previsão no Rio Grande do Sul, que agora, no início, mais ou menos no meio do ano, ia acontecer uma enchente desta proporção. Ou seja, não acredito que ninguém tenha feito uma previsão dessas. Ou seja, não tinha como prever isso. Então, tem o meu grande herói intelectual, que é o Dr. Nassim Taleb, recomendo a você que está assistindo também ler os livros do Dr. Taleb. Ele diz que nós temos que investir em preparação e não em predição. Ou seja, investir em preparação e não em predição. Porque quando a empresa ela procura se preparar, ela procura se fortalecer, ela pode sobreviver a uma crise ou pode ter impactos menores quando uma crise financeira se apresenta. Sabe? E é muito louco porque a gente fala de questões financeiras. Eu sempre digo isso quando estou dando treinamento para contadores, que assim como a bateria é o coração de uma banda musical, o financeiro, ele é o coração de uma empresa. Então, existem pilares que sustentam uma empresa. Gestão, porque não adianta ter dinheiro se não tiver gestão, e muitas empresas, Michel, Jana, produção e colegas da bancada, quebram não por falta de dinheiro, não por falta de mercado, não por falta de oportunidades. As empresas, elas quebram por falta de gestão, por falta de alguém que pense. Então, quando a gente está falando de resiliência administrativa, de fortalecimento
de estratégia e de tudo, a gente está falando de planejamento. Então, eu quero sobreviver, eu quero viver, quero ter resiliência, eu quero crescer, mas como crescer? Como sobreviver? Como? Sabe, essa é uma pergunta muito interessante. Como? Né? Como sobreviver? Então, é um pouco disso que nós estamos falando hoje aqui. Aí, Michel, a gente vai debatendo aqui ou você vai puxando os pontos? Como é que você acha melhor? Você que é o nosso maestro, o nosso Ronaldinho Gaúcho, o nosso Messi. O que você sugere? Não, pode ir levantando os temas, aí a gente vai comentando na medida do possível, vai puxando os pontos. Vamos deixar bem livre aqui. Fechou. Então eu vou puxando os pontos e vou jogando a bola tocando para vocês. Então, olha, tem certos pontos. Se a gente está falando de resiliência, estratégia e mudanças climáticas, a gente tem que pensar, né? Que impactos estão sendo gerados pelas empresas no meio ambiente? Sabe? É muito maluco, porque você vê ao longo da história, ao longo dos anos, muitos impactos ambientais extremos têm acontecido, galera. Você que está assistindo a gente, você com certeza já viu derrubando óleo ali, queimada aqui, quebrando barragem ali. Então, você vê que muitos impactos ambientais surgem. E a pergunta que a gente quer levantar aqui, creio que todos têm esse mesmo pensamento, qual é o papel das empresas nisso? Aí é meio louco, Michel, colegas da bancada, porque às vezes pode ser que a maioria das pessoas que nos assistem aqui sejam alunos, né? Talvez alguns ou muitos ainda não estejam no mercado de trabalho. Aí fica a pergunta, poxa, mas eu sou só um estudante, eu não posso fazer nada. Esse é um pensamento muito errado, porque hoje você é um estudante, hoje você é um recém-formado, amanhã você é um diretor, você é uma diretora de uma grande empresa. Hoje a decisão de tomar uma ação ambiental de forma sustentável, fazer descarte de resíduos no lugar certo, reciclar do jeito certo, administrar do jeito certo, amanhã essa decisão estará na sua mão. E a questão é, se você quer que pessoas sejam bem treinadas, é engraçado quem diz isso, é Lúcio Alceu Seneca, né? Se você quer que uma pessoa saiba o que fazer quando a hora chegar, você tem que treiná-la de antemão. Então, o que a gente vai fazer quando chegar na nossa mão o poder de bater o martelo, o poder de decidir? Pode falar, Jana. Pensando aqui, né, na questão dessas discussões de emissão, de efeito de gases de efeito estufa, que as empresas têm que se preocupar com essas questões, né? E aí a gente pensa, e nas regulamentações, né, cada vez mais, se essas regulamentações que vão surgindo aí para a diminuição desse efeito de gases estufas aí no meio ambiente, isso vai impactar em quê nas empresas? Será que isso vai diminuir, desacelerar o desenvolvimento ali daquela empresa, daquele negócio, na questão da economia? E aí, se muitas pessoas e muitas empresas, às vezes, pensam por esse lado, né? Mas aí a gente tem também que pensar lá na frente e no futuro, porque essas questões regulamentais que vão surgindo, e como eu falo, né, as empresas têm que se antecipar a essas questões de se preocupar, o que essa empresa está causando ali para a emissão desses gases aí de efeito estufa, né? Porque quando uma empresa ela se preocupa com essa questão, ela, como eu falei anteriormente, né, ela acaba se tornando uma empresa mais visada ali no mercado, sendo considerada uma empresa ali mais confiável. E aí, quando a gente pensa nessa questão de dificuldade, será se vai dificultar a questão do desenvolvimento dessa empresa? Então, pensar ali de como que essas empresas elas vão se adaptar a essas regulamentações e pensar aí no que pode surgir. Então, a gente vem discutindo aí a questão do crédito de carbono, né? Então, essas empresas que começam a trabalhar com a questão do crédito de carbono, pensar mais nesse processo, porque futuramente, cada vez mais, esse processo vai ser melhor regulamentado, e essas empresas podem
negociar depois, né, esses créditos que vão sendo criados ali em relação ao crédito de carbono também. Eu acho muito bacana, tem um comercial da IP muito antigo, eu não sei se a galera lembra, porque eu sempre brinco, né, que a galera de 28 anos para baixo ainda é adolescente, né? Então, tem um comercial muito antigo da IP e você até encontra no YouTube esse comercial, que é um comercial que tem crianças correndo, aí tem sementes, as árvores crescem, né? Aí no final do comercial diz assim, compre IP, nós plantamos árvores para você. Na época desse comercial, a IP tinha realmente, eu não sei hoje, não sei hoje, mas naquela época ela tinha realmente um trabalho de reflorestamento na Amazônia, né? Então, aí muito me perguntam, né? Diz assim, não, por que a IP ou muitas outras empresas fazem algum trabalho ambiental, ou faziam, não sei se fazem hoje, elas são do Greenpeace, elas amam a natureza. Muitas empresas amam a natureza, muitas empresas têm essa consciência ambiental, entendem questão de carbono, ESG, né, coisas que têm sido muito debatidas hoje. Mas muitas empresas também não têm esse amor todo pela natureza, não. Mas é que elas entenderam que o consumidor, ele leva isso a sério. Elas entendem, estão percebendo que o consumidor, ele vai para uma prateleira comprar o produto, ele sabe, essa marca de desinfetante tem projeto de reflorestamento, essa marca não tem. Os caras vão escolher quem tem um projeto de reflorestamento, todo mundo, é uma consciência, é até um ponto pacífico. Então, muitas vezes, muitos empresários ainda não entenderam que seja você um amante da natureza ou não, você tem que cuidar da natureza, tem que fazer um bom trabalho ambiental. Por quê? Porque se você não fizer e isso vier a público, e sempre vem, até porque a concorrência faz o trabalho de te entregar, né, postar nas redes sociais e tudo, a tua empresa vai perder dinheiro, tua empresa vai perder market share, vai perder o interesse dos stakeholders e tua empresa fatalmente vai para o buraco. Né? É muito louco isso. Eu sempre digo para empresários que eu sempre brinco também que eu tenho uma vida adulta, da natureza, tenho que fazer um bom trabalho ambiental, eu sou um contador atuante, assim como a Jana, né? Eu tenho meu escritório, tenho sócios, cuido de empresas e tudo. E sempre quando eu vou reunir com empresários, eu vou conversar com eles sobre a questão de tributação, né? Porque muito empresário quer fazer maracutaia. E eu sempre digo, olha, ainda que você não seja honesto, faça o certo. Por quê? Ainda que você não seja honesto, faça o certo. Porque se você fizer o errado, a sua empresa vai receber multa, auto de infração, pode sofrer crime contra a ordem tributária, eu posso ser cassado. Então, mais importante do que o honorário que o cara me paga é o meu CRC, é a imagem que eu estou construindo ao longo de todos esses anos como profissional. Né? Então, ainda que você não tenha um pensamento sobre a natureza legal, ainda que você nem se importe, porque, assim, Michel, Jana e colegas da bancada, é uma coisa muito simples. Tem empresário que não está nem aí para o planeta, que se dane. Tem muito empresário que pensa nisso, que se dane o planeta, eu quero dinheiro. Tem caras que não ligam nem para a mãe, para o pai, os caras não querem nem saber, eles só querem ganhar dinheiro. A maioria absoluta dos empresários são assim, desculpa, mas essa é a verdade. A verdade triste, nua e crua. Mas, a partir do momento que o empresário entende que todas essas ações ou ações irresponsáveis pesam no bolso, aí eles vão começar a acordar. É engraçado, eu tenho um cara que eu tenho ele como um mestre para mim, a Jana conhece, não sei se o Michel conhece, acho que conhece também. Ele é um dos monstros, assim, mestres em contabilidade internacional, agro, que é o Ademir, né, o Ademir Júnior. Ele é o meu mentor, o meu mestre, né? E o Ademir, publicou um post recentemente, um vídeo na rede social dele, ele estava passeando por um desses países europeus, ele mostrou a rua limpa, não tinha um lixo na rua, amigo, parece a rua aí da tua casa, não tem um copo de plástico no chão, né? E ele disse assim, sabe por que todo mundo fala que o povo europeu é um povo que não joga lixo na rua, e parará, ele deu uma explicação, e ele disse assim, sabe por que muitos europeus, a maioria absoluta, não joga lixo na rua? Por quê? Se ele joga lixo, ele é multado. Se o governo pega lixo no chão, vão multar a casa, vão multar a empresa. Então, eu entendo
que no momento em que bate no bolso, os caras acordam, mas mais importante do que aprender pela dor é aprender com a dor dos outros. Então, a empresa, para que ela tenha resiliência, ela precisa ter um desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável vem de práticas administrativas, financeiras, contábeis e ambientais. Então, o empresário, ele precisa ter esta consciência, ele precisa entender. Né? Então, você vê, a gente vive, Jana, colegas da bancada, em um mundo de incertezas. Então, hoje, o cenário pode estar muito bom para a minha empresa. O produto que eu vendo, posso ser o único produtor deste produto ou serviço. Então, no momento em que as coisas estão boas, vou aproveitar o momento das vacas gordas. E assim como José, no livro do Velho Testamento, lá em Gênesis, no momento das vacas gordas, eu vou me preparar com responsabilidade para um momento de escassez ou para uma adversidade. Por quê? Muitas empresas, elas vivem como se não houvesse amanhã. Então, elas agem de forma irresponsável, como se os recursos nunca fossem se esgotar, como se o dinheiro fosse infinito, né? Então, muitas empresas, elas caem no próprio buraco negro que elas criaram, né? Então, tem uma fala de Freud que eu acho espetacular. Ele diz assim: qual é a sua parcela de responsabilidade na tempestade que você está vivendo? Repito, qual é a sua parcela de culpa na tempestade que você está vivendo? Né? Então, você, empresa, está passando por um momento difícil, ou talvez passe por um momento difícil. Qual é a sua parcela de culpa? Qual é a sua parcela de responsabilidade? É engraçado, já passo para você, Jana. Eu lembro, nunca esqueça, em 2017, eu estava fora do Brasil fazendo o meu mestrado. E aí, em 2017, foi o auge da ação da Polícia Federal contra a JBS, contra a Friboi. Na época, o Tony Ramos fazia comerciais e tal, né? Tony Ramos, famosão, ia lá, compre Friboi e tal. E Friboi era talvez a carne mais famosa do Brasil, né? Produto da JBS. E eu lembro que a Polícia Federal jogou a loucura no ventilador quando ela divulgou a operação A Carne é Fraca. Eu acho muito... Eu queria conhecer, Michel, Jana e produção, quem é o cara que dá o nome dessas ações da Polícia Federal, porque é só nome quinta série, assim, sabe? Eu acho que é o filho de 1 ano de idade do cara, o sobrinho que dá esses nomes. Né? Então, Operação A Carne é Fraca. Foi louco isso, né? Então, foi divulgado na época que a empresa estava adulterando carne e tudo. E lá fora do Brasil, eu estava fora do Brasil, e é impressionante, Michel, Jana e colegas da bancada, a Jana também teve a oportunidade de estar tendo de estudar fora. Quando você está fora do Brasil, é interessante você ver como os caras nos enxergam aqui no Brasil. Sabe? Porque muitas vezes a gente está aqui no Brasil, a gente não tem a dimensão do que os caras de fora pensam da gente. Né? Então, normalmente o brasileiro é visto com maus olhos fora do Brasil. Né? Se é para balada ou para pegação, chama o brasileiro. Normalmente essa opinião, pensamento que os caras têm de nós. Então, no momento em que a JBS recebeu esse problema, recebeu esse auto de infração e tudo mais, eu vi muitos comentários dos gringos sobre nós, jornal e tudo. Muitos contratos internacionais de venda, ele já estava fechado para vender para fora do país, os caras cancelaram, ou seja, a empresa ela teve toda uma perda inenarrável financeira por causa de irresponsabilidade com o seu produto, com o seu ecossistema, adulterando matéria-prima, que foi divulgado na época. Então você vê o quanto um abismo chama outro abismo. E aí, professor, queria só fazer um destaque, né? Na fala de vocês, né? Uma vez que nós estamos tratando sobre o tema de resiliência empresarial, aí um ponto que a professora Janaína destacou ainda há pouco, né? Cumprindo regulamentos, né? Que também é muito fácil a gente jogar culpa em terceiros, né? No gestor que não se cuida, que não se organiza, que não faz uma gestão eficiente, né? Mas é importante também nós levarmos a reflexão, a nossa responsabilidade enquanto profissionais, né? Porque, infelizmente, a gente precisa levantar essa questão de que existem pessoas que
infelizmente, não dão a devida atenção. Existem profissionais que não dão a devida atenção para auxiliar o empreendedor, o pequeno, principalmente o pequeno, porque acha que ele paga pouco, porque acha que ele dá muito trabalho, como de vez em quando a gente ouve alguns profissionais até dispensando os serviços para pequenos negócios, porque acham que eles pagam pouco, mas esses são os mais vulneráveis. Eu vi a professora Janaína uma reportagem lá no Rio Grande do Sul, que a gente estava comentando ainda há pouco, e, na verdade, esse tema todo foi pensado justamente em função de todos esses acontecimentos extremos, né? E uma empreendedora, uma pequena empreendedora do mercado de Porto Alegre, dizendo o seguinte, ela tentando fazer um levantamento de todos os seus prejuízos. Em dado momento, ela disse, minhas perdas, meus prejuízos estão na ordem de 10 milhões de reais. Aí ela parou assim, eu não consigo nem pensar que milhões são esses, porque eu nunca nem faturei milhões de reais. Né? Então, imagine, ela teve ali seus investimentos, investimento pessoal, investimento financeiro, investimento em maquinário, investimento emocional, investimento psicológico, enfim, todo tipo de investimento que ali são imensuráveis, né? Fora o investimento financeiro que ela faz, e de repente aquilo vem tudo, vai tudo embora, né? De uma hora para outra. Mas cadê os profissionais também para auxiliarem naquele momento de dificuldade, de dar as orientações, sem contar também que nós tivemos muitas empresas de contabilidade lá no Rio Grande do Sul, eu vi aqui os vídeos sendo expostos, né, de empresas de contabilidade que passaram também por esse problema. Mas ali é a hora da união, ali é o momento da união, do profissional que conhece a legislação, que sabe de que forma ele pode auxiliar, porque serão muitos meses ainda de reconstrução, e a resiliência vai precisar ser exercida de uma forma muito mais forte, e o profissional da contabilidade que conhece a gestão, que conhece as regras, que conhece também ali os meandros para auxiliar nos projetos para arrecadar recursos, para conseguir linhas de crédito, precisam também, né, se entender como um papel relevante para esse novo momento. Agora, reconstruir o que está destruído, né, que também não vai ser de uma hora para outra, mas também pensar daqui para frente. O que nós podemos fazer? De que forma eu, como contador, posso auxiliar esse pequeno, esse médio, esse grande empreendedor, para que ele possa se reerguer? Quais caminhos que eu posso auxiliar esse empreendedor para mudar a sua postura, para fazer diferente, para repensar o seu modo de gestão, sua forma de lidar com os seus recursos, enfim, para um novo momento, porque os riscos continuarão, quem sabe até aumentarão, mas é possível nós prevemos, ainda que não em grande medida, como o professor Fábio falou ainda há pouco, nunca ninguém imaginou que seria nessa magnitude. Na verdade, ali o Sul já é acostumado, né, com esse tipo de enchente, mas não nessa magnitude. Ninguém imaginaria tamanho problema, né? Só que, então, se aconteceu agora, vai ter que se prever e ter que se repensar para o futuro, né? E nós, como profissionais da contabilidade que conhecemos parte do processo, precisamos dar as mãos para que a situação se modifique daqui para frente, né, professores? Esses pequenos, né, professor Michel, esses pequenos negócios, pequenos empreendimentos são aqueles mesmo mais vulneráveis, né? São os que são mais impactados. Quando a gente fala de empresas, são os pequenos negócios que são impactados ali e tem mais essa dificuldade em retornar nessa questão da resiliência, né? Então, esses pequenos acabam tendo essa maior dificuldade, né? E aí, como o professor Michel falou, né? E o nosso papel enquanto profissional. Aí é o momento da gente se estar ali por dentro da questão da legislação, dos regulamentos, orientar e ajudar e esses pequenos negócios, até porque a gente não pode largar a mão, porque esses pequenos vão se tornar grandes, e esses grandes, pequenos, nossos clientes grandes também, e aí o nosso mercado também cresce, então a gente tem que pensar aí também no nosso papel enquanto profissional, o que a gente está levando aí para os nossos clientes em relação a essas informações, o que a gente pode contribuir.
E muitos grandes agora, né, logicamente que não foi um interesse, não foi, foi uma situação extrema, agora se tornaram pequenos, ou grandes que se tornaram médios. Vão ter que alguns vão ter que começar literalmente do zero, né? E é interessante a gente entender uma certa coisa. Sabe o que vai levar o Fábio, a Jana, o nosso colega da produção, o Michel, e você que está assistindo, sabe o que vai levar eu e você para um nível de excelência cada vez maior? Uma palavra muito simples: humildade. Todos nós precisamos entender que somos inteligentes em umas áreas e analfabetos em outras. Por exemplo, eu tenho doutorado em administração, mas em farmácia eu sou analfabeto, medicina eu sou analfabeto, em TI eu tenho alguns conhecimentos que a gente mexe com contabilidade, acaba tendo que mexer em TI também, certas coisas, mas, no geral, a programação de sistemas, essas coisas não é comigo, eu sou analfabeto. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou contar uma história engraçada, Michel e colegas da bancada. Eu lembro, estava trabalhando, né, foi uma semana corrida, uns anos atrás, faz uns 4 anos. E aí eu decidi, Michel, Jana, produção, esse sábado eu não vou trabalhar, esse sábado eu vou só descansar. Sabe aquele dia que tu te programa para não fazer nada? Tipo, vou acordar tarde, tipo, acordar 11h59, aí tu almoça, aí dorme de novo, sei lá, ou seja, tu só procrastina, sabe? Eu me programei. Nesse dia, meu telefone toca 6 e pouco, quase 7 da manhã. E quando eu pego, era um dos meus clientes do escritório. Aí eu tenho uma política de não deixar sem resposta. Na hora, meio contrariado. Aí peguei o telefone. Oi, bom dia, tudo bem? Que posso lhe ajudar? Ah, Fábio, eu tô com tal problema, não sei o quê, parará, parará, parará. Tu pode me ajudar com isso, com esse relatório, não sei o quê? Queria fazer um relatório financeiro e tal. E queria algumas diretrizes. Aí, não era bem um relatório financeiro, né? Mas, enfim, eu falei, não, eu posso tomar banho você me permite tomar banho e tomar café? E aí eu vou aí, né? Ela disse, não, Fábio, é sábado, você tem que descansar, dia de descansa. Aí eu só que mas tu me liga às 6 da manhã. Mas tá. Aí eu disse assim, beleza, então faz o seguinte, abre o Google, eu vou te orientar. Aí a empresária disse assim, Fábio, o que é Google? Você olha e diz assim, Fábio, foi quando isso mesmo? Foi uns 4, 5 anos atrás, no máximo. A empresária não sabia o que era Google? Não. E é uma das maiores empresárias de representação comercial do país. Eu não estou nem falando do estado do norte, é do país. Então, ela é referência no Brasil inteiro, mas ela não entende o que é, não mexia com o Google. Hoje ela já sabe, já mexe. Né? Mas se diz, Fábio, meu Deus, isso está errado? Não, será? Porque pensa comigo, por exemplo, eu sempre digo isso. O meu pai, se quebra uma parede, o meu pai constrói a parede. Se uma lâmpada queima, o meu pai conserta a lâmpada. O Fábio sabe fazer isso? Não. Eu tenho interesse em saber? Não. Então, e agora, Fábio? Se eu não sei, eu pago alguém que sabe para fazer por mim. E está resolvido o problema. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos empresários que entendem tudo do negócio, mas não entendem nada da área administrativa. E está tudo bem, porque ele paga você, contador, você, administrador, para dar o suporte para ele. Sabe, cliente pequeno, não sei o que, paga pouco. Mas isso é uma visão muito pobre até, Michel, Jana, produção e colegas da bancada. Porque, como a Jana falou, e o mestre também disse, Michel, todo mundo começa pequeno. Todo mundo. Então, se você fizer um bom trabalho numa empresa, essa empresa vai crescer e essa empresa vai continuar com você, ainda que ela cresça, ainda que muitos queiram ela, né? E se você presta um bom serviço, se você orienta uma empresa, essa empresa vai ter resiliência, essa empresa vai ter, como diria a minha vozinha, que Deus a tenha, vai ter sustância, né, para resistir às crises que irão se apresentar sobre ela. Então, é necessário que nós, profissionais do pensamento, né, arquitetos da razão, é importante que a gente venha começar a orientar melhor as empresas, orientar melhor e fazer um bom trabalho, porque mais importante do que o dinheiro que a gente ganha é o nosso bom trabalho e a reputação que a gente constrói, porque ganhar dinheiro, hoje, tu pode ficar pobre amanhã. Mas se tu
faz um bom trabalho, presta um bom serviço, ainda que tu não ganhe muito hoje, mas o teu bom serviço, o teu bom trabalho vai pavimentar o caminho para você, para sua empresa e para você. E todo mundo sai ganhando. Né? Então, é importante, como os colegas da bancada falaram aqui, que a gente comece a dar um outro olhar para os micro e pequenos e orientar mesmo eles. Lá no escritório, a gente tem muitos MEIs que a gente cuida, que a gente orienta, que a gente assessora. O MEI pode pagar muito, tem MEI que tem movimentação pequena, tem MEI que não pode pagar muito ou quase nada. Mas a gente entende que fazendo um bom trabalho com eles, eles vão crescer. A gente tem lá uns 3 ou 4 clientes, Michel e Jana, que eles começaram como MEI, pagavam um pouquinho, a gente começou a orientar, começou a crescer, e parará, e a empresa cresceu, está se desenvolvendo, e todo mundo ganha. Ele desenvolve, ganha mais, nós como contadores, a gente ganha mais, e todo mundo faz um bom trabalho, todo mundo segue sua vida e segue crescendo, né? Então, a gente está falando de resiliência, e as empresas, elas precisam entender um detalhe muito importante, que a JBS não entendeu em sua época, que a Petrobras, antes de toda a esculhambação que teve daquela crise, daquele dinheiro que sumiu em 2015, não entendeu também, talvez tenha entendido hoje, não sei, é que, querendo ou não, nós vivemos em um mundo transparente. Querendo ou não, nada se esconde hoje. Não tem como. Então, se a empresa tem uma atitude, tem uma ação irresponsável perante os seus funcionários, ou como muitos gostam de chamar colaboradores, uma hora isso vai vazar. Se a empresa tem uma política ambiental horrível, ou seja, não faz um bom trabalho, não faz sua reciclagem, não faz o seu planejamento, não ajusta as suas operações, não tira a sua licença ambiental, ou faz tudo de forma errada, uma hora isso vai vazar. Porque a transparência, ela é hoje algo inerente a qualquer atividade, porque ninguém consegue mais se esconder hoje, ainda mais com o fenômeno das redes sociais, colegas da bancada e colegas que estão assistindo a gente aí. Porque hoje em dia, a empresa faz uma besteira, uma pessoa pega um celular, filma, olha, gente, olha, a empresa está descartando resíduo aqui no Tinga, está descartando resíduo lá no Rio Guamá, está descartando resíduo na Baía do Guajará e tal, faz um videozinho, posta no Instagram, viraliza e tua empresa afunda. Porque as pessoas, se hoje em dia, galera, tem empresa que afunda por informação falsa, porque as pessoas têm preguiça até de checar a fonte. Ninguém mais quer checar a referência hoje. Viu na internet. Isso vai acontecer porque não, eu vi na internet. Né? A pessoa nem checa. Se notícia falsa derruba a empresa, ainda mais notícia verdadeira. Né? Então, as ações das empresas precisam ser pensadas e repensadas. Pensar e repensar o pensamento. Pode falar, mestre, você quer falar, né? Ok, professor. A conversa está muito produtiva, também interessante, mas estamos aproximando aqui do nosso momento limite. Mas é importante aqui não deixar de levantar a responsabilidade dos nossos governos, né? Porque era previsível uma enchente, voltando à questão climática do Rio Grande do Sul, que pode acontecer em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do nosso país, em qualquer lugar das nossas cidades, né? Os estudos são feitos, logicamente que não numa proporção, repetimos aqui que nós já falamos, nessa proporção, mas os estudos são feitos, as consultorias levantam os relatórios, mas os governos têm suas responsabilidades, os governos eles têm o seu papel de culpa também, né? Porque muita coisa poderia ser feita antes, durante e agora para o futuro. O que os governos municipais, estaduais, federais, não só do Rio Grande do Sul, porque hoje nós estamos diante de uma situação de uma crise climática, mas no futuro pode ser uma crise sanitária, como aconteceu na Covid, depois pode ser uma crise financeira, como já aconteceu, né? Daqui a pouco pode ser uma crise de suprimentos, enfim, o mundo vive de crises e de superar essas crises. E os nossos governos, que detêm o monopólio da força, que detêm o monopólio
né, do cumprimento das leis, os nossos legisladores que detêm monopólio de legislar, o que eles estão fazendo, o que eles devem fazer, o que eles precisam fazer para minimizar esses impactos. Porque, graças a Deus, né, professores, nossos empreendedores são resilientes, porque para empreender no Brasil, só sendo muito forte. Mas nós precisamos da contrapartida de quem só tira dinheiro do nosso bolso, né? Eu vou deixar esses últimos momentos aqui para vocês fazerem as considerações finais, darem as últimas palavras. Quem sabe a gente faz uma parte 2 dessa temática. Professora Janaína, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelas suas palavras e esperamos a senhora numa próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço, professor Michel, muito obrigada. Né, gostaria aqui de deixar meus agradecimentos para todos os telespectadores, quem vai assistir também posteriormente, e deixar meu agradecimento novamente aqui ao Geman, da UFRA, e o meu parceiro aqui, o Fábio. Também quero agradecer, muito obrigado, né? Obrigado a todos, né? Obrigado a Jana. Essa mulher é de uma elegância impecável, né? Então, Jana, você sabe, mora no meu coração, mestre Michel, ao nosso amigo da produção, a nossa chefinha Tice, que tinha outras ocupações e não pôde estar aqui conosco. Muito obrigado a você que está assistindo a gente aí. Então, vamos pensar sobre tudo aquilo que a gente conversou, né? Então, só porque uma coisa tem sido feita de um jeito, não significa que ela deva ser feita desse jeito. Então, vamos repensar as ações das empresas, nossas ações, nossas posturas, e vamos buscar crescer sempre de forma sustentável, né? Então, era isso que eu tinha para dizer. Um forte abraço. Pensar aqui, né, as empresas sempre colocar, não é, quando a gente fala em sustentabilidade, as empresas pensar só na questão do meio ambiente, né? Pensar no desenvolvimento econômico, no bem social e na preservação do meio ambiente. Então, esse é o ponto aí que as empresas devem se organizar e pensar, e não só questão financeira e econômica e preservação de meio ambiente, mas a gente tem um tripé aí para que as empresas pensem e se organizem também. É isso. É isso, recado dado, muito obrigado, professores. Nós tivemos aqui um contratempo com a professora que iria compor a banca também, infelizmente ela não pôde estar conosco em função de questões pessoais, mas fica o convite para uma próxima oportunidade. Professores, nosso aluno Leonardo, que nos ajudou aqui na produção, os demais professores, pesquisadores, todo mundo que compõe a equipe Geman, você que participou conosco desde o início ou assistirá daqui a pouco, muito obrigado. Não esqueçam que em 48 horas nós vamos fechar as inscrições para o envio do certificado. Quem se inscreveu vai receber seu certificado de participação. Até a próxima edição da nossa Terça Sustentável, sempre na última terça-feira de cada mês. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Tchau.